Boa noite, irmãos e irmãs. Venho mais uma vez aqui ao nosso encontro para refletir e pensar um pouco sobre diversas situações que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, de isolamento, de restrição social, de distanciamento, onde somos, creio, desafiados a todos os dias a reinventar a nossa história e a nossa forma de viver. Eu sei que posso estar sendo um pouco prolixo, ou seja, otimista por demais, mas eu creio que esse tempo está sendo muito propício para refletirmos sobre questões essenciais da nossa vida. Então, esses vídeos que eu tenho feito reflexão com vocês, da nossa paróquia, ou seja, quem for que estiver assistindo, com certeza deve estar repensando um pouco a sua vida. Nesse vídeo de hoje eu quero trazer um pouco uma reflexão sobre perguntas que fizeram para mim sobre o último texto, último vídeo que eu apresentei sobre a questão da crise, que eu acho interessante refletirmos sobre isso. Perguntaram para mim, como eu posso entender melhor a crise se ainda estou apegado a ela como uma conotação negativa. E também, o que dizer, o que eu posso falar, o que eu posso dizer diante dessa situação que eu estou vivendo. E também perguntaram para mim, diante da crise, será que teremos uma luz no fim do túnel? Bem, queridos, eu queria começar com uma frase talvez um pouco conhecida para aqueles que são cinéfilos, ou seja, que adoram filmes. Não sei se vocês se recordam, se não se recordam, vale a pena ver naquele filme Matrix, onde existe um pequeno texto, uma pequena fala que eu acho que é significativa para começarmos essa nossa reflexão, Ou seja, o filme retrata um futuro não tão distante, onde o domínio maior das máquinas e elas criam a Matrix, ou seja, cria um mundo imaginário para o próprio ser humano, onde o ser humano se torna energia para a máquina, E existe o grupo da resistência que liberta esses seres humanos de grandes plantações humanas, aonde vai fortalecendo ainda mais a resistência. E dentro desse caminho de despertar dos seres humanos, a procura do iluminado, o escolhido, que irá salvar a resistência, o resto da humanidade. Bem, eu quero chamar a atenção sobre a escolha dessa pessoa, desse ser humano, e ele, durante tanto tempo, ele está sendo uma plantação, uma energia para as máquinas, e ele é libertado. E quando ele é libertado, depois de todo o processo de cuidado, de introdução à resistência, ele começa a sentir dor nos olhos. E ele se pergunta para um dos personagens do filme, fala, por que meus olhos estão doendo? O outro responde, porque você nunca os usou. A questão do olho, a questão da visão para a humanidade, para a Sagrada Escritura, que eu vejo um paralelo, ela está mais na perspectiva do conhecimento do que na perspectiva simplesmente física, Se nós recordarmos um pouco aquele texto do cego Bartimeu, Jesus pergunta para ele, o que você deseja? Quero ver de novo, No mito da caverna de Platão, que talvez conhecido por nós, vive na escuridão, um dos personagens do mito, fala de que eu não aguentei ver a luz, por isso que eu voltei. Todos esses exemplos que eu estou dando mostram claramente de que o conhecimento dói. Dói, não vamos entender a dor como, uma dor de barriga, Às vezes pode até comparar com uma febre, Porque a febre em si,
ela representa, é a linguagem de que alguma coisa está acontecendo, precisamos resolver. Mas eu quero chamar a atenção sobre isso, de que o conhecimento, a visão representa o conhecimento. O cego Bartimeu, o mito de Platão, o filme que eu trouxe, mostra claramente que o conhecimento dói. Então significa o quê? De que para termos realmente conhecimento, precisamos sentir dores. Se sentimos dores, temos que ter crises. Porque a palavra crise, como eu disse, volto a repetir, ela significa separação dentro do seu radical, dentro do sentido grego, significa peneirar, separar, não é só simplesmente distanciamento, ou estou longe, mas talvez tirar coisas que não estão sendo boas. A crise, ela pode ser também uma crise de identidade. Ou seja, se nós temos uma identidade formada, a pergunta é, essa identidade que nós temos, ela realmente é a identidade que queremos e possamos tê-la? A identidade que queremos e vivemos? Isso é uma pergunta muito bem clara. E aí eu digo para vocês, para nós, para a nossa reflexão, para esse momento de partilha, esse tempo de pandemia está revelando para nós que a identidade que nós construímos, talvez não seja a identidade que queríamos. Possamos pensar pelos discípulos de Jesus Cristo. Eles queriam Jesus Cristo de uma forma, e Jesus Cristo se apresentou de outra forma. Eles queriam o Jesus da glória, e Jesus se apresentou o Jesus da cruz. E isso levou a uma crise profunda, forte aos discípulos. Portanto, penso eu de que não devemos pensar que existe uma luz no fim do túnel, mas devemos pensar que temos que utilizar a luz que nós temos dentro do túnel. Se nós estamos ainda na escuridão, é que talvez a gente não está verdadeiramente utilizando a luz. Para nós cristãos, a palavra de Deus, a Eucaristia, que é o sinal sacramental da presença de Deus na vida humana. A palavra de Deus é o alimento necessário para continuarmos a caminhada. Para a humanidade, a luz é o próprio ser humano. Como já dizia um outro teólogo, que eu acho muito significativo, chamado Eduardo Schillebeck, ele falava de que fora da humanidade não há salvação. Portanto, sem crise não tem salvação. E se não tem salvação, que identidade nós iremos construir na história da nossa vida e nesses tempos de pandemia? Portanto, eu creio de que o nosso testemunho, o que devemos fazer é restabelecer essa proximidade com Deus, com a Trindade, a partir das nossas crises. Ou seja, se tudo aquilo que acreditamos era a vida cristã, com certeza ela precisa ser revista e pensada, principalmente diante de tantas situações que estamos vivendo todos os dias. Então, para finalizar, gostaria de dizer alguma frase para assim sentirmos um pouco mais próximo de Jesus e refletir esse tempo tão importante para a nossa vida. Assim diz, que é importante para a nossa reflexão. Em uma sociedade toda absorvida a desviar a nossa atenção daquilo que é importante, que não aponta caminhos para entrar na profundidade, em que tudo é barrado, nada mais tem do que a crise para fazer desmoronar estes muros que nos cercam. A crise aparece como um aríade, uma máquina de guerra, capaz de arrombar as portas dessas fortalezas, em que nós permanecemos trancados com todo o arsenal das nossas crenças. Portanto, eu digo claramente para nós, será que não está na hora
de rever as nossas crenças e realmente crer no Cristo Senhor, que sempre nos coloca em crise no processo profundo de conversão? Que Deus abençoe a gente, abençoe a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E nunca esqueçamos que mesmo distante da igreja, da comunidade, das pessoas, Jesus está próximo de nós, principalmente pela sua palavra. Então que Deus abençoe a todos nós. Ele que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.